Eu vou demonstrar como está funcionando o aplicativo BI for You da 3D Consulting. É um sisteminha de gestão. Atualmente nós temos dois módulos, de funcionários e módulo financeiro. Então vamos lá. Ele fica nesse endereço aqui, ó, 3dconsulting.pythonanywhere.com. Você vai entrar, a hora que você entrar a primeira vez, você vai estar em modo anônimo. Então ele vai te dar um aviso de que você está em modo anônimo e vai pedir para você fazer o login. Ao clicar aqui em cima nesse símbolo da 3E, ele abre um menuzinho. Como a gente está em modo anônimo, não está logado, não tem nenhum usuário utilizando o sistema ainda, ele te dá a opção de entrar no sistema, né? Então a gente pode clicar ou aqui no login, ele vai redirecionar a gente para a página de login. A página de login funciona como uma tela de descanso também. Então ela fica desse modo mostrando só o símbolo, e quando você clica em algum lugar próximo ao logo, ela abre um painel de colocar credenciais para você poder se logar. Quando você clica fora, ela fecha do mesmo modo. Então aqui vamos lá. Opa, usuário errado. Esse usuário. E essa senha. Ó, eu coloquei o usuário e a senha ou a senha errada, então ele me informa que o usuário ou a senha estão inválidos para informar credenciais válidas. Vamos lá de novo. Agora eu consegui, você coloca a senha, ele te deixa logar e aí a homepage agora dá uma mensagem de boas-vindas para o usuário que está logado. Agora, quando a gente clica no painel aqui em cima, no menu, ele oferece algumas opções. Home é essa página em que a gente está. Ela ainda não está completa, mas ela vai ter outras funções aqui nessa página inicial para facilitar a navegação. O módulo de funcionários, vamos lá. Esse é o menu de funcionários. Nós temos três opções aqui de, de gerenciamento de funcionários. O primeiro é cadastrar um novo funcionário. A gente pode visualizar os funcionários cadastrados ou a gente pode desligar um funcionário. Vamos cadastrar um novo funcionário? Vamos lá. A gente vem aqui e a gente vai abrir, quando a gente clica em cadastrar um novo funcionário, vai abrir um formulário de cadastro de funcionário que tem todas as informações necessárias para o e-social. Então vamos lá, vamos colocar um nome, vou com o meu. Vou colocar um sobrenome. É interessante separar sempre sobrenome ser o último nome da pessoa. Vou colocar uma data de nascimento, um gênero, uma nacionalidade e um município de nascimento. Aqui a gente tem algumas opções. A gente pode escolher entre qual das empresas esse funcionário está sendo cadastrado, se ele é um funcionário da SEG ou se ele é um funcionário da Ireli. A gente pode escolher para qual dos dois ele vai. Vou deixar como segue. E a gente tem algumas outras opções, por exemplo. É o primeiro emprego desse funcionário? Ele é um funcionário estrangeiro? Ou ele possui alguma deficiência? É um estagiário? Possui outro emprego? A gente pode assinalar uma ou várias dessas opções. Algumas dessas opções vão abrir partes novas neste formulário de cadastro. Por exemplo, se for um estagiário, vai abrir uma parte nova desse formulário de cadastro durante o cadastro, te perguntando informações sobre estágio. Mas vamos colocar, por exemplo, que esse funcionário é um estagiário. É importante sempre cadastrar o CPF. O CPF é um campo obrigatório aqui. Então vamos lá. Colocar, na verdade, um CPF genérico. Esse CPF é um CPF válido e genérico. Ele valida se CPF é válido ou não. Então, por exemplo, se eu colocasse um CPF aleatório e eu tentasse passar para a próxima página, ele ia me avisar que o CPF é um CPF inválido,
que eu teria que alterar esse CPF para prosseguir. Então vamos lá, vamos pegar um CPF que é válido. Esse CPF, por incrível que pareça, é válido. E vamos colocar aqui algumas outras informações. Nome da mãe, nome do pai, estado de nascimento, raça e cor, estado civil e escolaridade. Número de PIS/PASEP é interessante colocar, mas não é um campo obrigatório por enquanto. Aqui a gente vai colocar as informações de endereço do funcionário. Caso ele seja residente no exterior, a gente vai ter um botãozinho que libera uma lista. Quando a gente coloca o CEP da pessoa, ele vai buscar sozinho. Então, qual é o endereço, o bairro e o município. Você só vai precisar colocar o número da casa da pessoa, qualquer que seja, e o estado onde ela está localizada, né? E você pode selecionar residência própria ou comprada com FGTS para essa pessoa e colocar um complemento para esse endereço. Aqui são informações de documento, elas funcionam do mesmo jeito. A gente tem número de CTPS, informações sobre CTPS, né? Informações sobre título de eleitor, RG, RNE, OC, CNH, e você pode adicionar informações em todos os campos ou só em alguns. Aqui são informações de contato, né? Telefone residencial, por exemplo, com DDD, ou telefone celular com DDD, telefone para recados, e aqui um e-mail. É importante que esse e-mail e esses telefones sejam válidos se você colocar, porque ele vai testar se são telefones que podem ser, se são números que podem ser um telefone, e se o endereço de e-mail é um endereço de e-mail válido. Aqui são informações bancárias. Você pode colocar o código do banco, o nome do banco, dentre uma lista com todos os possíveis, o número da agência, o número da conta e o tipo da conta. Aqui a gente tem as informações de estágio. Lembra que a gente assinalou lá no começo que era um estágio? Aqui então a gente possui as informações sobre o estágio. Então o nível de escolaridade dele, a remuneração, se o estágio é um estágio obrigatório pela instituição de ensino ou não, data de início, data final, aí a área de atuação. E aí vem algumas informações sobre a instituição de ensino, como por exemplo o nome, o CNPJ, o CEP. O CEP funciona do mesmo jeito do outro lá. Se a gente preenche, ele busca sozinho o endereço, para a gente não ter que ficar digitando toda vez. Facilitar um pouco. Aqui tem o estado e o telefone da instituição de ensino. Prosseguindo. Aqui são as informações de cargo do funcionário. A gente possui uma lista com alguns cargos. Esses cargos podem ser adicionados ou removidos pelo administrador do sistema. Então, vai ter uma pessoa que seja responsável pelo sistema, ela pode adicionar e remover esses cargos aqui para melhor se adequar à situação da empresa no momento. Então, por exemplo, um auxiliar administrativo. E aqui o nível também. O nível não necessariamente precisam ser números, podem ser palavras ou termos. Mas é interessante separar em níveis, né? Então, por exemplo, um nível 1 aqui. Aí você pode selecionar se é um cargo de gestão ou não e colocar um CBO e descrever a função aqui. Aqui a gente tem algumas informações de contrato do funcionário. Então, por exemplo, data de emissão, data de início, cargo inicial, por exemplo, segurança, salário base, salário atual e informações de benefício depois. Aqui a gente vai escolher quais benefícios aquele funcionário vai ter. Então, por exemplo, vale refeição, ele vai me abrir o valor do vale refeição para eu poder preencher. Vale alimentação, cesta básica, combustível, transporte, e a gente pode ir selecionando esses campos, quais interessam e quais não. Aqui a gente tem uma parte de anexo de documentos. Então, por exemplo, foto do usuário, do funcionário, CPF do funcionário. Aqui são arquivos de escaneamento de documentos ou de fotos enviadas pelo funcionário. Então, por exemplo, a foto do funcionário ou o CPF do funcionário. Quando você cadastra a foto, o botão muda para verde para já saber que essa foto, que esse campo está cadastrado, certo?
E aí a gente pode salvar. Vamos voltar para o início. Vamos visualizar os nossos funcionários. Aqui, ó, a gente tem 2 funcionários cadastrados. Hoje eu tinha cadastrado um antes por motivos de teste. E um último funcionário que foi o que a gente cadastrou agora, certo? CPF 2222222. Ao a gente clicar aqui no nome do funcionário, a gente busca o funcionário e a gente traz algumas informações básicas desse funcionário, como por exemplo nome, CPF, o status, se esse funcionário é um funcionário ativo ou se ele está desligado, e o ID de cadastro desse funcionário para identificação. Quando a gente clica na foto do funcionário, a gente volta na seção de cadastro daquele funcionário para alterar informações. Como, por exemplo, eu posso alterar o estado civil desse funcionário para casado. Aí a gente vai passando e vai verificando as outras informações, né? Sempre que há um recadastro ou há uma alteração, é interessante que haja essa verificação de todas as informações para o cadastro ser conciso e ser um cadastro que a gente sabe que que pode depender daquelas informações. Então é interessante que a pessoa que faça o recadastro passe de novo por todas as informações para ter certeza. Não precisa anexar novos documentos, porque os documentos que você anexou anteriormente vão estar aqui. Caso queira trocar, pode mexer. Vamos olhar. A gente pode buscar aquele funcionário também pelo CPF. A gente vem aqui, busca o CPF daquele usuário, clica no funcionário e a gente pega esse funcionário de volta. Tudo bem? Agora a gente também tem a opção de desligar um funcionário. Então vamos pegar esse funcionário que a gente acabou de ativar e vamos desligar. A primeira coisa que você precisa fazer para desligar um funcionário é ter buscado ele para que as informações fiquem aqui. Você precisa ter esse funcionário já buscado aqui para você saber quem é o funcionário que você está desligando. Quando você clica em desligar funcionário, ele te fala o nome do funcionário que você está desligando e te pergunta qual é o caso de demissão. Se foi uma demissão comum, se foi uma demissão voluntária por parte do funcionário, ou se houve alguma ocorrência durante esse desligamento, certo? Caso haja uma ocorrência durante o desligamento, ele te pede para registrar qual foi a ocorrência. Então, por exemplo, eu vou registrar uma ocorrência de teste, só para a gente testar. Se você tentar clicar em desligar o funcionário, você não vai conseguir, porque ele pede para você confirmar o desligamento do funcionário digitando o CPF do mesmo, para não haver casos de desligamento por engano. Então a gente vem aqui, digita novamente o CPF do usuário, e aí ele habilita o botão aqui. Caso esse CPF esteja errado, por exemplo, tudo 1, esse botão não fica habilitado. Então é para garantir que o desligamento seja feito só no caso em que há real necessidade de desligar o funcionário. Quando a gente desliga o funcionário, se a gente voltar a buscar ele, ele ainda está no nosso sistema, mas ele está no nosso sistema como um funcionário previamente desligado com ocorrência. Então, nesse caso, ele foi desligado com ocorrência, então a ocorrência aparece aqui embaixo para a gente e aparece esse aviso de que esse funcionário teve uma ocorrência. A foto também fica em preto e branco para garantir que a gente saiba visualmente, de maneira fácil, que esse é um funcionário desligado. O módulo de funcionários é basicamente isso. Agora nós vamos para o módulo financeiro. No módulo financeiro a gente tem algumas outras opções. A gente tem a opção de ver o saldo atual da conta, o saldo atual da empresa e os últimos lançamentos feitos. Aqui, ele ainda está em branco, né? A gente não acrescentou nada ainda, então o saldo atual é 0 e a gente não possui últimos lançamentos. Então vamos fazer alguns lançamentos. Para fazer um lançamento, a gente vem em lançamentos e a gente escolhe se a gente vai lançar uma receita ou uma despesa. Vamos lançar uma receita. Ele pede um identificador da receita. É como se fosse o identificador no extrato para essa receita. Então, por exemplo, a gente pode colocar que é serviço prestado ao João. Só para a gente poder identificar depois qual é essa receita. Podemos escolher um cliente. Aqui a gente, do mesmo modo como a gente podia no módulo de funcionário escolher
o cargo, e esse cargo seria controlado por um administrador do sistema para imputar variáveis ou não, aqui é a mesma coisa. O cliente vai ser controlado por um administrador do sistema ou por algum outro funcionário, e a gente vai ter um input de clientes do mesmo modo como a gente teve o de funcionários. Aqui eu tenho um cliente de teste para a gente poder fazer alguns lançamentos. Então, por exemplo, João Guimarães. A gente pode escolher a forma de pagamento, cartão de débito, crédito, boleto, depósito, transferência ou dinheiro. Vamos com débito. E a gente escolhe uma data de vencimento. Eu vou colocar a data de hoje, só para a gente poder ter uma data de referência. Além disso, a gente pode marcar se for uma receita fixa ou não. Se é uma receita que acontece periodicamente ou se não. Se for uma receita fixa, ele abre para a gente um campo de periodicidade, para a gente escolher com qual periodicidade aquela receita vai ocorrer. Diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou até anualmente. Vamos deixar sem isso como sendo uma receita única. A gente pode adicionar observações e aí adicionar produtos. Aqui a gente vai adicionar quais os produtos vão ser adicionados e foram lançados nessa receita. Então, por exemplo, a gente tem uma classificação de produto para classificar se é um serviço, se é um produto, se existe algum combo de produtos, a gente vai ter classificações diferentes. Então, por exemplo, um produto de teste, uma classificação de teste. Ou então vamos pegar um caso mais real, uma classificação de serviços. Vamos adicionar um produto nessa nossa classificação de serviços, por exemplo, segurança. O cara contratou 2 seguranças. A gente pode escolher o valor unitário de cada segurança, então, por exemplo, R$300 foi o acordo fechado para esse segurança, e a quantidade de seguranças que a gente vai posicionar, por exemplo, 5. Ele vai fazer os cálculos e vai mostrar para você o valor total naquele momento. Você pode adicionar outros produtos clicando no sinal de mais, e aí você vai adicionar outros produtos aqui. Então, por exemplo, ao invés de serviço, esse é um produto agora. Um produto de limpeza, por exemplo. Então, Cândida. O cara, além de pegar um segurança, ele precisou comprar Cândida. E o valor unitário da Cândida é de R$50, por exemplo. E ele precisou de 10 Cândidas. Ele vai juntar, vai multiplicar esses 10 pelos R$50 e somar no valor total ao que a gente já tinha. A gente pode também aplicar um desconto nesse valor total, por exemplo, 10%. E ele vai diminuir do nosso valor total. Podemos lançar descontos desde 0%, né, 0,01, por exemplo, até 99,99%. O valor de 100% é limitado e lembrando que ele vai calcular com certa precisão o valor. Então vamos deixar em 10%. E a gente clica em criar. Clique em criar. Agora que a gente fez o lançamento, a gente tem um saldo atual de R$1.800, que foi o lançamento que a gente acabou de fazer. E a gente tem nos últimos lançamentos o serviço prestado ao João, no valor de R$1.800, e nesta data de transação. Do mesmo modo que a gente lançou uma receita, a gente lança uma despesa. Então, por exemplo, compra de uniformes. Esse é o nosso identificador de receita. A forma de pagamento foi em débito, no dia 13/5/2019 também. Do mesmo jeito, a gente tem despesas fixas aqui e observações. Vamos adicionar produtos. Funciona do mesmo modo. Então, por exemplo, camisetas. Camisas de uniforme. Ou começa a classificação, vamos colocar a classificação como roupas. Dentro de roupas, a gente vai comprar camisas. O valor unitário da camisa é R$30. E a gente precisou comprar 10 camisas. R$300 em camisas e a gente não teve desconto. A gente pode colocar como 0 ou a gente pode simplesmente deixar em branco. Clicando em Create, ele vai fazer o lançamento. Compra de uniformes, R$300, no dia 13/5/2019. Campos em verde são lançamentos de receita. Campos em vermelho, lançamentos de despesa. E a gente pode olhar que nosso saldo atual diminuiu para R$1.500.
O mesmo serve para o nosso saldo atual, o mesmo esquema de cores serve para o nosso saldo atual. Caso o nosso saldo atual abaixe de zero e fique em um saldo devedor, o valor ficará em vermelho. Do mesmo jeito, a gente pode visualizar lançamentos totais. Então, aqui a gente tem 2 lançamentos que fizemos. Um para o João Guimarães, um serviço prestado, uma receita no valor de R$ 1.800, com 10% de desconto, débito na data de vencimento tal, não é uma despesa fixa e a gente não adicionou observações. E essa é a data de registro. Do mesmo jeito, a gente tem um cadastro de despesa. Aqui, o nosso cliente não foi informado, pois é uma despesa e não tem cliente. A gente tem um identificador de transação, compra de uniformes, o valor, uma percentual de desconto, forma de pagamento, data de vencimento e todas as mesmas informações. Aqui nesse campo, a gente nessa área de transações, a gente pode ter diversas páginas dependendo do número de transações. Quando houverem mais de uma página, as páginas vão aparecer aqui embaixo para você escolher qual página você quer visualizar. Aí essas transações vêm sempre em ordem de registro. Então vem sempre da última transação realizada até a primeira transação realizada. Voltando para o módulo financeiro. Aqui no módulo financeiro também temos a opção de fluxo de caixa. No fluxo de caixa a gente apresenta uma visão diária, num mês escolhido, que vai te mostrar o total de receita, o total de despesa e o saldo do dia, e apresenta um total final do mês para uma comparação diária e de períodos durante o mês. Por enquanto a visão é somente mensal, mas também vamos adicionar visões trimestrais, semestrais, anuais, quinzenais e alguns outros tipos de de visões que possam ser de ajuda. Vamos selecionar o mês de maio do ano de 2019. No mês de maio, como a gente fez um lançamento de receita no dia 13 de R$ 1.800 e um lançamento de despesa de R$ 300, totalizando no dia 13 um saldo de R$ 1.500. Esse saldo de R$ 1.500, como é o único no nosso mês, aparece no nosso total. O total de receitas são R$ 1.800, total de despesas R$ 300 e o saldo total no mês é de R$ 1.500. Podemos selecionar qualquer mês desejado aqui, mas, por exemplo, fevereiro não vai apresentar nenhum resultado, não tinha nada adicionado. Por enquanto é isso. Muito obrigado e até já.